Nós vamos iniciar o capítulo 5.2 e vamos tratar as relações entre força, cortante e momento fletor. A primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar a convenção de sinais que nós vamos utilizar. Algumas pessoas costumam trocar essas relações e, a princípio, não há nenhum problema. Mas, em algumas situações, isso pode ser um pouco complexo, porque isso vai gerar uma distorção em relação ao padrão matemático que nós utilizamos e pode gerar confusões na hora das interpretações. Então, eu sempre gosto de lembrar que a convenção dos sinais na matemática, quando nós pensamos em ângulos, ela é sempre anti-horária positiva. E isso é levado em quase todas as áreas. Então, é interessante lembrar que no momento não vai ser diferente. Todos os giros que ocorrem de forma anti-horária, nós vamos considerar como positivos. Então, esse M girando anti-horário será o nosso sinal positivo. Essa será a convenção que nós vamos utilizar. De modo semelhante, nós também já sabemos que toda vez que um vetor aponta para cima ou para a direita, o seu sinal é positivo. E da mesma forma, nós vamos manter esta convenção que aquilo que de modo vertical aponta para cima será algo positivo. Então, os símbolos de cortante serão positivos quando apontam para cima, negativo quando apontam para baixo, e os momentos que giram de forma anti-horária serão positivos e horário serão negativos. A partir disso, então, nós vamos fazer uma pequena dedução aqui da análise do equilíbrio desse pequeno elemento de viga. Então, nesse ponto, nós vamos partir de uma análise de variações, então pequenas variações de distância, então um comprimento ΔX pequeno, assim como os acréscimos ΔV para o cisalhamento e ΔM para o momento. Na sequência, nós vamos fazer uma outra aproximação para tomar o infinitesimal, né? Então tomar os diferenciais, e a partir desse momento eu vou aproximar esse ΔX aqui para um diferencial dx, então seria um elemento infinitesimalmente pequeno de viga que nós estamos avaliando. Então aqui eu tenho essa viga biapoiada com carregamento W aleatório e eu pego esse trecho aqui, ΔX, que varia de C a C'. Então eu tenho aqui nesse elemento de viga os meus pontos C e C'. Em C e C' atuam alguns elementos que são o cisalhamento e o momento fletor. Considerando o equilíbrio dessa estrutura, também temos aqui a carga, né? E considerando o equilíbrio dessa estrutura, nós vamos deduzir uma equação que vai relacionar as forças que atuam e os momentos. Então, avaliando primeiro as forças, nós vamos tratar das forças de cisalhamento, especificamente, né, nós vamos definir uma relação para elas. Então, observem que eu tenho aí na esquerda uma força V e na direita uma força V mais ΔV. Mas essa força da direita, ela aponta para baixo. Então eu tenho aqui um V mais ΔV, mas ambos são negativos. Na sequência, eu tenho aqui a força W. E eu consigo calcular essa força W multiplicando pelo tamanho desse elemento, que é o ΔX. Como eu quero considerar o equilíbrio dessa estrutura, então eu tenho que isso precisa ser igual a zero. É fácil perceber que V menos V é zero, então sobra ΔV mais W ΔX. E o que eu vou fazer é manter o ΔV do lado esquerdo e
No lado direito eu tenho menos W delta X, que é a força distribuída. Então, é fácil perceber que ΔV dividido por ΔX é igual a menos W. Essa relação nós vamos aproximar de uma forma um pouco mais específica para uma derivada. Então, a partir disso, eu vou definir que essa derivada aqui, que é o dv dx, é igual a menos W. É extremamente relevante pensar nas unidades relacionadas aqui. Nós já sabemos a essa altura que quando eu penso em W, eu estou pensando em unidades de força dividido por unidades de comprimento. Então aqui o meu W, ele é dado em unidades de força dividido por unidades de comprimento. Dessa forma, quando eu analiso a derivada dv dx, é fácil perceber que V é força, então tem unidades de força, e x tem unidades de comprimento, né, o dx. Então, de forma um pouquinho mais física, nós conseguimos perceber que essa derivada faz sentido com o que nós conhecemos como o carregamento. Ainda é importante fazer dois apontamentos aqui, que são os seguintes. Quando nós vamos avaliar essas forças, essa derivada, né, que na verdade o que eu estou avaliando aqui é a inclinação de um gráfico. Então, eu estou avaliando essa inclinação e a partir disso eu vou obter um resultado que é o próprio W. Então, quando eu derivo V em relação a X, eu tenho essa inclinação. E a partir disso nós conseguimos, então, retornar ao carregamento. Mas, como nós estamos falando de carregamento, então nós não estamos pensando em cargas concentradas ou em forças concentradas. E por isso, eu vou escrever o seguinte. Isso não é válido quando atuam forças concentradas. E, de modo semelhante, em algumas situações eu posso ter forças concentradas intercaladas com carregamentos ou com cargas distribuídas. E, por esse motivo também, eu posso dizer que isso é válido entre forças concentradas. Então, eu vou colocar aqui que pode ser utilizado no intervalo entre forças concentradas. Ok. Ainda nesse sentido, é interessante perceber que se eu tenho a minha derivada relacionada a essa análise, eu também tenho aqui uma integral que também pode fornecer um resultado relevante. Então, nós vamos avaliar aqui essa integral e, pensando ainda nesse elemento, CC', talvez ficaria um pouquinho ruim para escrever, então nós vamos pensar aqui nessa viga entre os pontos C e D. Então observem que
eu posso integrar dV entre C e D. E da mesma forma, agora eu posso integrar o menos W, vou colocar o menos aqui fora, então menos W dx. Observem que se W é uma constante, então eu já sei que o resultado dessa integral é W delta x. E aí nós conseguimos voltar para aquela abordagem lá de cima. E melhor, é menos W delta x. Agora, se W é uma função de x, inclusive eu vou modificar isso aqui, vou escrever de uma forma um pouco mais formal. Em muitas situações, W vai ser uma função de x. E isso aqui faz muita diferença, porque agora eu vou integrar essa função W. Então, o cálculo vai ser um pouquinho diferente. Mas, de qualquer modo, o que nós conseguimos perceber? A integral de dV, sem dúvida, será ΔV. E esse ΔV eu vou escrever como um V no ponto D e um V no ponto C. E, basicamente, isso aqui, se eu estou pensando nos apoios, vão ser as reações. Agora, quando eu não estou nos apoios, aí eu posso ter outros elementos que vão estar relacionados à força de cisalhamento desse ponto, ou à força cortante, de acordo com o modo que nós queremos tratar. De qualquer modo, o que nós temos é que do outro lado, eu continuo com essa integral entre os pontos C e D, da minha carga W de x, né, uma função de x, vezes o dx. Então, ok. Aqui nós temos a nossa primeira análise integral, que inclusive eu vou colocar aqui de azul também, que ele corresponde totalmente à análise final. Ainda percebam que em muitas situações nós conhecemos VC. E, de modo geral, nós não vamos pegar aqui no ponto D, né? Muitas vezes eu quero aqui em algum ponto entre C e D. E aí eu vou chamar esse VD apenas de V. Mas, como eu sei quem é VC, eu posso passar esse VC para cá e calcular uma função para VD. E essa função varia entre os pontos C e alguma imediação de D, né? Sendo que pode ser muito antes aqui de D e pode ser muito próximo de D. E aí sim é a utilidade da minha função de x, porque aí eu consigo substituir esses valores e determinar o meu esforço em algum ponto qualquer da via. Observem ainda que aqui nesse gráfico eu tenho o gráfico de cisalhamento e eu estou mostrando que a inclinação, que é o dV dx, vai ser igual a menos a carga por unidade de comprimento. Então, o que eu quero dizer é que a inclinação ela retorna ao gráfico do carregamento, né? Basicamente é o que está escrito aqui de forma matemática. Quando eu derivo o cortante, eu obtenho o carregamento. Ok. Nossa segunda análise gira em torno agora dos momentos. Então, o que nós vamos avaliar de novo é essa estrutura aqui, mas na perspectiva dos momentos. Então, eu tenho dois pontos para escolher para a análise desses momentos. Eu posso escolher o ponto C e eu posso escolher o ponto C'. De qualquer modo aqui, nós vamos considerar uma análise que será uma análise estática. E eu quero, então, que a somatória desses momentos seja igual a zero. Então, o que nós temos como resultados aqui muito claros? Eu tenho M mais ΔM que gira no sentido anti-horário. Eu tenho menos M que gira no sentido horário, no lado esquerdo. Além disso, eu tenho aqui uma força, se eu tomar o ponto C
colocar aqui, então no ponto C, eu tenho aqui ΔX vezes V girando horário. Então eu tenho menos V ΔX. E por fim eu tenho ainda o carregamento, que é o W, e eu vou multiplicar o W por ΔX para ter a minha carga, e ele está a meia distância ΔX do ponto C. Então eu tenho também um giro horário de menos W ΔX vezes meio ΔX. E isso vai gerar aqui vai gerar um giro anti-horário, né? Na verdade, seria melhor a gente considerar aqui o ponto C', né? Se considerar o ponto C', aí sim vai gerar um giro anti-horário. Porque observem que, de qualquer modo, V gira horário na esquerda, V gira horário na direita. Mas aí aqui eu vou considerar um giro anti-horário para o meu W ΔX. E assim, então, eu tenho mais W vezes ΔX vezes ΔX, então ΔX ao quadrado, e dividido por 2. Mesmo que eu tenha trocado aqui o sentido, né, e aí acabaram as forças, isso aqui seria relevante para os nossos propósitos, porque eu tenho que M menos M é zero. Mais o ΔX ao quadrado aqui, esse termo, ele vai ser, na verdade não é aproximadamente, eu vou igualar ele a zero. Observem que ΔX já é algo pequeno. Na sequência nós vamos tomar o diferencial, então isso vai ficar menor ainda. E tomando o quadrado desse diferencial infinitesimalmente pequeno, então isso vai ser muito irrelevante para os nossos cálculos, e por isso que nós vamos desprezar. Com isso, o que nos sobra? Eu tenho o ΔM, eu tenho menos V ΔX e apenas isso. Então, no fim, nós temos o seguinte: eu tenho que ΔM dividido por ΔX é igual a V. Então, também, de modo semelhante ao que fizemos anteriormente, eu vou tomar a derivada do momento. E essa derivada vai ser igual ao cisalhamento. E aí, nessa última imagem aqui, nós temos que a inclinação do momento é igual ao cisalhamento. Então, quando eu derivo o momento, eu consigo tomar o gráfico do cisalhamento em cada ponto. De forma algébrica, talvez isso seja mais simples de entender. Agora, uma outra coisa que também é interessante é que quando eu integro o WX, ou W de X, eu vou obter a variação do esforço cortante no ponto. E isso também vai acontecer para os momentos. Mas antes disso, nós vamos fazer duas considerações aqui, que eu acabei de dizer uma delas, né? Então, a inclinação, que é o que está escrito aí também na figura, né? A inclinação da curva M é igual a V. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Um outro que não está escrito aí, mas é muito relevante, se vocês observarem aqui, embora não está exatamente na escala, né? Mas esse ponto aqui de cima, que é o zero do V, né? Então, quando V é igual a zero, ele corresponde ao ponto máximo do momento.
Então, eu vou escrever isso também para vocês, né? Quando V igual a zero, ou V igual a zero nos pontos máximos de M, ou quando V igual a zero, eu tenho um ponto máximo para M. Então, vou colocar assim, os pontos, melhor, pode ser nos também, né? Nos pontos máximos de M. Então, isso aqui também é bastante relevante. Uma outra coisa que nós podemos pensar é que as falhas, né, eu tenho falha por flexão, e elas são muito importantes quando nós fazemos essas análises, e até por isso que nós faremos esse tipo de análise. Agora, voltando na mesma situação de antes, mas avaliando as integrais que estão associadas aqui, nós temos o seguinte: eu posso escrever integral de novo de CAD de ΔM, ou melhor, de dm, e isso vai ser igual à integral CD de V de x dx. Novamente, nós podemos pensar o seguinte: a integral de ΔM vai ser o m do ponto D menos o m do ponto C. E eu vou manter aqui a integral de v de x, porque, novamente, de modo semelhante ao que aconteceu aqui em W, aqui, né? Aqui em W, o meu carregamento pode ser uma função de x, mas o meu cisalhamento também pode ser uma função de x. Né? E isso vai acontecer muitas vezes aí pela frente. Então, eu posso escrever essa expressão aqui, lembrando que muitas vezes eu também não vou procurar o ponto MD, mas eu vou procurar um momento em algum intervalo entre C e D. Ok. Fazendo as considerações finais para nós começarmos com alguns exercícios, nós temos o seguinte aqui. Essas equações, elas são válidas quando atuam forças concentradas. Aqui eu não vou ter aquela restrição que eu tinha antes. Então, válidas quando atuam forças concentradas. Mas eu tenho uma restrição, né, sem dúvida. E é fácil imaginar qual é essa restrição, que é aquela de momentos concentrados. Então, quando eu tenho um momento entre um ponto aqui, então eu teria um momento aqui, isso nós podemos chamar de momento concentrado, e ele vai impedir esse cálculo, que seria o análogo de uma força concentrada. Então, a restrição é quando eu tenho a aplicação de momentos entre o ponto C e D. Ok, então com isso nós encerramos aqui a nossa parte teórica e começamos a fazer alguns exercícios. O nosso primeiro é um bastante simples. Nós temos aqui uma viga biapoiada com carregamento distribuído, que é um carregamento constante distribuído. Então, o carregamento W, um W aqui em quilonewtons por metro, libras por polegada, qualquer possibilidade de distribuição, mas o que nos importa agora é que ele é distribuído.
Quando nós vemos um gráfico dessa natureza, ou melhor, uma viga dessa natureza, nós já conseguimos pensar duas coisas. A primeira é que o cisalhamento dele será uma função linear e que o momento será uma função quadrática dada por QL² sobre 8 no seu ponto máximo, ou WL² sobre 8. Então, basicamente o que nós vamos fazer nesse exercício aqui é demonstrar isso que eu estou comentando e que teoricamente vocês já sabem, né? Então, com isso, nosso primeiro trabalho sempre é buscar as reações. E eu tenho então aqui que VA mais VB será igual a W. Não apenas W, WL, porque W é o carregamento. Com isso, como eu tenho uma viga simétrica, vejam que nós não precisamos fazer todo aquele cálculo e já é fácil perceber que VA é igual a VB e ambos são iguais a WL sobre 2, ou meio WL, né, tanto faz. E agora sim nós começamos nossa abordagem a partir das integrais. O que nós temos? Se eu já conheço os meus apoios, e eu quero calcular em algum ponto qualquer aqui qual é o esforço de cisalhamento, então o que eu quero fazer é utilizar essa primeira integral aqui. A partir disso, como eu comentei com vocês anteriormente, eu quero essa expressão aqui. V é igual a 1VA menos a integral de W dx. E percebam que eu não tenho aqui o ΔV do lado esquerdo, né? Porque o ΔV é V menos VA. E eu chamo esse V porque eu quero ver aqui, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero em qualquer ponto. E por isso nós vamos criar uma expressão que nos permite calcular esse V em qualquer ponto. A partir disso, então, observem que VA nós já calculamos. O VA é o próprio apoio. Então, essa já é a nossa primeira informação. Então, eu tenho aqui WL sobre 2. E eu vou calcular essa integral, né, de 0 até um ponto x qualquer de W delta x. Observe que eu não tenho W dx, ou melhor, W dx nesse sentido aqui, né? Um W dx. Diferente do que eu escrevi aqui, que é o diferencial de x, porque a função já é o próprio w, então ele é um valor constante. Com isso, nós temos que a integral de w dx aqui é wx. No ponto 0 isso vai ser 0, e no ponto x isso vai ser x. Então eu tenho aqui wx. E essa é a expressão que nos fornece o cisalhamento em qualquer ponto da viga. Só que muitas vezes isso aqui é escrito de outra forma. Então a gente pode modificar um pouquinho aqui, né? Tirar o W, vai ficar W vezes L sobre 2 menos X. Então W vezes L sobre 2 menos X. Mas basicamente é a mesma coisa. Só uma outra forma de escrever. Ok. O que nós fazemos agora é o momento. E aí no momento nós temos a mesma ideia. Só que observem que eu sei quem é MA. Né? Porque não tem nenhum momento concentrado ali no apoio. Então esse MA aqui precisa ser 0. Com isso, então, eu tenho só a integral de V dx, mais um V de x dx. E este V de x é exatamente a expressão que nós encontramos ali em cima. Então, com isso, o momento vai ser a integral de W de L sobre 2 menos x dx. E isso será igual a WLx
sobre 2 menos wx quadrado também sobre 2. E como nós vemos alguns fatores comuns aí nessa expressão, então nós podemos escrever o seguinte: wx sobre 2, uma forma de escrever isso, ou melhor, vou deixar o x dentro da expressão, então w sobre 2 vezes lx menos x quadrado. Então, assim nós temos as duas expressões, né, que eu vou colocar aqui, uma para o esforço de cisalhamento, outra para o momento, em qualquer ponto da viga. E agora, o que nós vamos avaliar é uma coisa um pouquinho diferente, que é o seguinte: quando eu derivo, né, quando eu tenho aqui dm dx, e aí percebam que isso pode gerar um pouquinho de confusão, né, eu vou voltar aqui em cima para aquilo que eu tinha comentado. Quando v é igual a zero nos pontos máximos, eu tenho os pontos máximos de m, né? Então v é igual a zero nos pontos máximos de m. Só que v é dm dx. Então a derivada do momento em relação a x é o próprio v. Então dm dx, quando isso é igual a zero, então eu tenho v igual a zero. Como eu já tenho a expressão de v que está dada aqui em cima, então o que eu posso fazer é igualar isso aqui a zero. Então eu tenho aqui w vezes L sobre 2 menos x igual a zero. Então percebam que w eu vou dividir zero por w, então vai ficar x igual a L sobre 2. Esse é o ponto onde eu tenho o momento máximo. Quando eu substituo isso na expressão, então eu tenho aqui agora o momento máximo, que vai ser w sobre 2 vezes L. O x eu vou substituir por L sobre 2, e o x quadrado por L sobre 2 também, que vai ficar L sobre 4. Então eu tenho L quadrado sobre 2 menos L quadrado sobre 4. Isso vai dar L quadrado também, né? Então vou ter WL quadrado vezes 1 sobre 4. E esse 1 sobre 4 eu vou multiplicar por 1 sobre 2 que está aqui fora. Então, esse momento máximo aqui vai ser igual a WL quadrado sobre 8, que era aquilo que eu comentei lá no começo desse exemplo. Então, o que nós vemos aqui é que faz sentido. Agora, outras duas coisas que eu preciso comentar, porque elas já estão dadas aí e eu não vou fazer, são os gráficos, né? Observem que o gráfico de V é esse daqui. Então, eu tenho uma inclinação negativa para x, e o meu gráfico começa em WL sobre 2, na sua altura em y. E depois ele vai caindo, que é basicamente o que está dado aqui nessa figura. Depois eu tenho uma função quadrática, que é o WL quadrado sobre 8. Ou melhor, aqui, que é o W sobre 2 LX menos x quadrado. Então, o que eu vejo aqui também é que eu tenho uma função quadrática que tem a concavidade voltada para baixo por causa do sinal negativo no x quadrado. E também é interessante vocês perceberem que todo esse momento ele é positivo. Então, eu tenho aqui valores, né, o meu valor máximo
WL² sobre 8, não é menos WL² sobre 8. Então, ele é um valor positivo. E a relevância disso é que, de modo geral, na prática brasileira, esses valores positivos vão ser desenhados aqui embaixo. Eles não vão ser desenhados para cima do jeito que está dado aí no gráfico. Então, cuidado com isso. Quando vocês virem outros exemplos, né, relacionados a essa temática. Ok, vamos fazer agora o mesmo procedimento para essa segunda parte, porque aqui nós temos, além da viga biapoiada, ela tem um balanço e intercala forças concentradas e força distribuída. E por isso, então, nós vamos fazer esse daqui também. A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar as reações de apoio, calcular os momentos, e nós vamos já descobrir algumas coisas importantes aqui em alguns pontos, e depois disso proceder com os cálculos para os momentos. E também, né, de modo semelhante, para os esforços de cisalhamento. Então, fazendo somatório de forças em Y, já que eu não tenho nenhuma força em X, eu tenho aqui um AY menos 94, menos 54, menos 25 vezes 2,4, ou melhor, menos DY primeiro, né? E menos 25 vezes 2,4. Isso tudo é igual a zero. E aí nós podemos escrever o seguinte: AY mais DY vai ser igual a 208. Ok. De modo semelhante, nós vamos somar os momentos e eu vou escolher aqui o ponto D. E o que eu tenho? 54 vezes 3, 94 vezes 2,4, os dois são positivos. AY, ou melhor, 94 vezes 5,4, né? E depois eu tenho o A vezes toda essa distância aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7,2. Do outro lado, eu tenho 25 vezes 2,4 vezes a metade da distância, que é 1,2. Então, e ele vai girar no sentido horário, né? E aí eu tenho o seguinte, então: 25 vezes 2,4 vezes a metade da distância, que é 1,2. Depois eu tenho 54 vezes 3, mais o 94 vezes 5,4, e menos o AY vezes 7,2. Com isso, nós vamos descobrir que AY é 83 kN. Então, DY é 208 menos 93, que é 125 kN. Qual a relevância disso? Sem esses pontos, eu não consigo calcular aqui logo no começo os esforços e muito menos os momentos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o desenho da viga para fazer os cortes. Então, o primeiro trecho que nós vamos avaliar é o trecho AB. E duas avaliações, a primeira para cortante, a segunda para momento. O cortante é muito fácil, eu tenho 83 no apoio, eu tenho o menos V, né? Já que eu estou cortando aqui, eu tenho o V para baixo, e eu não tenho mais nada. Então, V é 83. E aí eu já sei que nesse ponto o meu cortante é constante. Agora o A, ou melhor, agora o momento, né? Eu tenho aqui um giro anti-horário para A, vezes 1,8. Lembrando que eu já tenho o valor de A, né? E também é a única força que eu tenho. Mas aí eu tenho um momento aqui, é um momento M. Então eu também já sei
qual é o valor desse momento. Então, o momento vai ser AY, ou melhor, não 1,8, né? Vamos usar X, porque eu não quero no ponto B, eu quero em qualquer pedaço. Então, como a Y é 83, vou ter 83 vezes X. Ok, vamos fazer o mesmo procedimento para BC, para CD e para DE. Então, em BC, eu tenho agora duas forças, né? Então, eu tenho AY e eu tenho 94. Então, eu tenho 83, e aí lembrando que eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, um corte aqui, um momento positivo e um cortante negativo. Então, eu tenho 83 menos 94 menos V. E isso vai dar igual a menos 11 kN. No meu momento, eu tenho o mesmo AY vezes X, e agora eu tenho 94 vezes X também, menos 1,8. Como ele gira anti-horário, ele é positivo. E mais o M. Então, com isso, o momento aqui nesse ponto vai ser menos 11x, que é o 94 menos 83, e mais 169,2. No trecho CD, nós estamos agora aqui, então com as mesmas estruturas. Agora eu tenho duas forças, né? Então percebam que eu praticamente posso copiar isso aqui, só afastando um pouquinho para encaixar mais uma força, que é o 54. E aí, sem dúvida, esse menos 11 aqui vai ser modificado, né? Então, 54. E agora, então, vou ter menos 65. No momento, percebam que essa estrutura aqui também vai ser mantida, né? Mas como eu acrescentei mais uma força, então eu vou ter mais um trecho, né? Que vai ser o 54 vezes x menos 2,4 mais 1,8, que vai dar 4,2. Como ele também gira anti-horário, ele é positivo, né? Mais o M tem que ser igual a zero. Então, o momento neste trecho será menos 65x mais 396. Quando nós vamos para o trecho final, que é o DE, aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento. E percebam que ele continua, né, com basicamente toda a estrutura dos outros pontos. Então, de novo, eu posso copiar isso tudo aqui. E agora acrescentar a força que vai atuar nesse trecho, né? Que aqui eu tenho o 25, só que como ele atua numa distância, então eu tenho 25 vezes x, só que menos todo o trecho que vem antes, que é o 7,2. Então, com isso aqui, o meu V, ele vai ser 240 menos 25x. Quando nós pensamos no momento, de modo semelhante, nós vamos levar tudo aquilo que vem antes. Então, eu tenho ali
AY vezes x, 94 vezes x menos 1,8, né? Depois o 54 também, vezes x menos o 4,2. E a gente vai levar toda a sequência numérica, né? Então, eu vou copiar todo esse trecho. E o que nós vamos acrescentar aqui é mais o 25x menos 7,2 ao quadrado e dividido por 2. Né? Ainda tem aqui mais m, e isso tem que ser igual a zero. Então, o momento neste ponto, ele vai ser... Bom, vou deixar só um pedaço aqui, depois vocês vão conferir aí. Que basicamente são os termos que eu já tinha aqui anotado. Então, ok. Com isso, nós conseguimos montar os gráficos para cada pedaço. Então, observem que AB é constante, BC é constante, CD é constante, e apenas no DE que eu vou ter uma queda no meu esforço, no meu cisalhamento aqui, ó. Então, constante, 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 queda. No momento, ele começa caindo, então ele tem uma inclinação negativa. Depois ele continua com uma inclinação negativa, mas ele sobe 170 unidades aproximadamente. E aí ele continua, né? Aqui também vai ter inclinação negativa. E aqui. E aí aqui a gente precisaria avaliar, mas de qualquer modo ele vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, com isso, né, nós conseguimos concluir aqui. Na verdade, só tem uma coisa que eu estou vendo que é estranha, que é aqui, né? Que aqui o giro é anti-horário. Então, é menos AY. Então, aqui também todos eles vão seguir essa lógica. Ok. E aí, então, agora muda a informação, né? O meu momento, ele sobe. Ele tem uma inclinação positiva no começo. Aí faz sentido com o que está aqui. Ok. Com isso, então, nós fizemos mais um. Esse aqui é um pouco trabalhoso, porque ele tem uma quantidade numérica muito grande. Então, são muitos números e isso pode gerar alguma confusão para fazer o cálculo, né? De qualquer modo, nós temos que a área sobre a curva de V vai ser igual à variação de M. Eu vou até colocar isso aqui. A área sobre V é igual à variação de M. Ou melhor, a área sobre a curva V é ΔM. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu tenho a integral de V dx, eu tenho a variação de M. E a partir disso, né, observem que quando eu calculo essa área aqui, ó, que ela é 1,8 vezes 83, então AB é 1,8 vezes 83, isso aqui vai dar 149,4.
E isso é igual a MB menos MA. Se MA é zero, então esse é o maior valor no trecho, que é 149,4. E isso nós vemos aqui, ó. Então, essa é uma outra forma de calcular os momentos, sem precisar fazer toda essa problemática que eu precisei mostrar para vocês aqui. Então, vamos seguindo. Aqui agora eu tenho uma viga, que ela é uma viga W, 360,79. E nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui, mas nós vamos conseguir usar algumas integrais para fazer isso. Então, nossa primeira análise, como sempre, é o somatório das forças. Então, eu tenho que AY mais CY é igual a 20 vezes 6, que é 20 vezes 6, que é 120. E nós vamos precisar usar o momento, né? Então, somatório de momentos em relação ao ponto A, e aí eu tenho 20 vezes 6, que já é o 120, né? Vezes 3, com giro anti-horário, mais 9 vezes C. Então, com isso, eu tenho que o meu C vai ser 40. Ok. Se C é 40, então eu tenho A. E A vai ser 80. Então, com isso, nós conseguimos começar os nossos cálculos aqui. Então, em AB, eu tenho, para V, eu posso usar uma integral. Talvez não vai caber aqui, então eu posso usar a integral de ΔV, que é a integral aqui de A até B, de V, que é 20, né? É menos 20, dx. Então, nesse trecho, ou melhor, não... sim, na verdade eu não vou usar o ponto B, né? Eu vou usar um ponto X qualquer, porque eu quero um intervalo entre A e B. Então, ok. Com isso, que nós temos? V é o que eu quero. O VA está do outro lado e menos 20x é o resultado dessa integral, né, que é o meu WX. E o VA, nós já sabemos quem é VA também. Então, eu sei que a minha função aqui, V de x, ela é 80 menos 20 vezes x. Então, eu tenho uma expressão aqui, né, que me permite calcular esse trecho. Uma outra coisa que nós vamos fazer, então, agora é o momento. Então, eu sei que o meu ΔM é a integral de V de x de AX dx. O MA nós já sabemos também que é zero. Então, o que sobra é o M igual a integral de 80 menos 20x dx de 0 a x. E assim, então, eu tenho que o momento vai ser 80x menos 10x² nesse trecho. Outra coisa que nós vamos buscar aqui é qual é o valor máximo desse momento. Então, o meu M máximo.
E esse M máximo vai ser em V igual a zero. Quando V igual a zero, eu tenho aqui 80 menos 20x igual a zero. Então, eu vou ter 80 dividido por 20, que vai dar 4. Então, em x igual a 4 metros, eu tenho o momento máximo. Substituindo na equação de cima, nós vamos achar o valor desse momento máximo, que vai ser 80 vezes 4 menos 10 vezes 16. E isso vai dar 160, né? Ok. Agora nós vamos para o trecho CD. E percebam que eu já consigo desenhar o primeiro gráfico, que é começando no coeficiente linear de 80 com inclinação negativa menos 20x. E no segundo, concavidade para baixo, né? E eu consigo desenhar minha parábola também. Agora no trecho CD, o que nós temos? Eu vou ter aqui tanto o meu momento quanto o meu esforço cortante, mas observem que não tem mais força, né, para a esquerda, ou melhor, para a direita. Então, a partir aqui do ponto B, o valor do momento do cisalhamento é o que eu calculei antes. Então, eu tenho a expressão aqui de V, que vai ser 80 menos 20 vezes a distância até B, que é 6. Então, eu tenho aqui a menos 40. Então, aqui ele é fixo, ou melhor, ele é constante. Agora, para o momento vai modificar. Eu vou precisar calcular o momento em relação a A. Então, eu tenho aqui o meu AY vezes X, que é negativo, porque gira horário. E eu tenho 20 vezes 6, e eu vou colocar aqui no meio, e vou multiplicar por 3. Então, 20 vezes 6 é a carga, 3 é a distância, que vai girar horário. Mas, na verdade, mais do que 3, porque como eu não quero no ponto B, eu tenho x menos 3. Essa seria talvez a melhor forma para escrever isto. Ok. Então, eu tenho 20 vezes x, ou melhor, 20 vezes 6, né? E eu tenho aqui o x, que vai ser a minha distância, mas eu preciso descontar os 3 metros que estão ali para trás. Ok. Então, o que nós podemos fazer agora é avaliar, né, o valor para esses resultados. Então, eu teria ali os 120x, 360, valor numérico. Ok.